Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu quero pedir para você, desde agora, que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Você que está passando por aqui, não vai te custar nada e vai me ajudar muito, tá bom? Deixa também o teu like e o teu comentário no final do vídeo, que é muito importante para nós, tá? Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho nesse vídeo de hoje, tá? Sobre o deputado federal Nicolas Ferreira, né? O deputado mais votado do Brasil por Minas Gerais, o Nicolas Ferreira. Bom, eu gosto, né? Já vou começar o vídeo falando o seguinte: eu gosto do Nicolas Ferreira. Ele é um jovem, né? Ele é uma ótima pessoa, assim. Várias declarações e várias posições dele, projetos, eu acho assim bem relevantes e acho que de grande valia, né, o trabalho dele aí na Câmara dos Deputados, né? Mas o que acontece? O Nicolas, ele se envolve, né, em algumas polêmicas, tá? Eu acredito que um pouco por conta da religião dele, ou também talvez por ele ser um pouco jovem, né? E um pouco também às vezes inconsequente, tá? Não me levem a mal, eu não tô falando assim mal, não quero falar por mal para ele. Mas o que está acontecendo? O Nicolas está se metendo em tantas polêmicas envolvendo os transgêneros, envolvendo pessoas obesas, né? Que o Nicolas já está aí com os deputados do PT, a bancada do PT inteira, pedindo a cassação do Nicolas. Não só a bancada de esquerda está pedindo a cassação do Nicolas, como muitos outros grupos, né, da base aliada aí do Lula estão pedindo a cassação do Nicolas, tá? E eu sinto muito em falar aqui para vocês que se ele não mudar a postura dele, ele vai sim ser cassado. Por quê? O Lira já deu aí, né? Já escreveu no tweet dele sobre isso, repudiou o que o Nicolas fez, falou que não era a favor daquilo ali, que o palco ali do plenário não é palanque, né? E que ele não ia admitir esse tipo de conduta e que ele também não ia admitir esse tipo de comportamento, né? De ser de qualquer um parlamentar, de qualquer tipo de preconceito. No tweet dele, se você quiser dar uma olhadinha dele falando isso, o Lira, os comentários são vários comentários falando o seguinte, que aceitam ali o pedido de desculpa dele, mas que querem a cassação. Uma vez que o Lira se sinta muito pressionado, tá? Ninguém vai poder fazer nada pelo Nicolas Ferreira. Se ele for para o Conselho de Ética, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil. Então, o Nicolas precisa parar de se meter em tanta polêmica e entender que a bancada do PT, o que eles querem é só uma faísca, mais nada. Olha o que aconteceu com o Daniel da Silveira. O que aconteceu? O Daniel da Silveira, ele confiou, né? Ele confiou nos direitos que ele tinha como parlamentar. E onde é que está o Daniel da Silveira hoje? Preso, tá? O Nicolas já está sofrendo processo que pode ser preso por conta daquela uma deputada que é transgênero, que ele, na época ali que ele foi falar, ele tratou ela como ele, né? Não deixa de ser ele, mas o Nicolas não precisa fazer isso, entendeu? Não precisa, ele tem que entender o seguinte: se por aquele caminho tem um monte de cobra e ele sabe que se ele passar ali ele vai ser picado, por que ele está passando ali? Ele quer ser picado? O Nicolas, como deputado federal, ele pode agregar, ele vai agregar e demais
né, na base direita. Mas o Nicolas Casado não vai servir para nada, né? Então tá na hora dele amadurecer e entender com quem ele tá lidando. Porque a base do PT, como eu estava falando, eles estão esperando uma simples faísca para ir tirando um a um de direita dali, tá? Então o Nicolas tem voz. Ele tem que entender que ele tem voz e que ele é uma peça muito importante, tá? Inclusive, já ouvi falar até em ele ser um nome aí para candidato à prefeitura de Minas Gerais, né? Casado, ele vai fazer o quê? Para que nos vai servir um Nicolas Ferreira Casado? E outra, por falar besteira. Não tem necessidade. Ele não concordar com isso, com essa pauta, ok. Todos têm direito de concordar ou não concordar. Ninguém é obrigado a concordar com tudo, né? Mas ele tem que entender que ali é uma guerra, é uma luta ali. Então, ele tem que saber jogar, porque senão ele vai perder feio, tá? E vai prejudicar mais a gente também. Vai decepcionar os eleitores dele, né? Aí você pode me dizer, mas os eleitores conhecem ele, porque votaram nele sabendo que ele era assim. Sim, ok, entendo. Só que o próprio Bolsonaro, numa entrevista que ele deu ali já nos Estados Unidos, agora há pouco, ele falou o seguinte, que se ele pudesse mudar, se ele pudesse voltar atrás, ele teria mudado algumas coisas. Algumas falas, algumas coisas ali durante a época da Covid. Por quê? Porque às vezes por conta do jeito do Bolsonaro, muitas pessoas que votaram nele no primeiro turno deixaram de votar no segundo. Não é que o Bolsonaro estava errado, não. Só que ele tinha um jeito de falar. Ele, como ele mesmo falou, eu fui criado de um jeito assim mais grotesco, né? Meu pai era militar, então eu fui criado assim, tipo, pra ser homem mesmo, né? Foi isso que essas palavras dele, tá? E depois, assim, mais pro final, a gente viu que o Bolsonaro tentou mudar isso aí. Então, não é porque o Nicolas não concorda com isso, ele não é obrigado a concordar. Mas ele também não pode chegar ali na Câmara e fazer um discurso de peruca e fazer aquilo ali, porque vai ficar feio para a direita, tá? Vão aumentar as críticas e as narrativas, certo? E a gente ganha o que com isso? Não ganha nada. Igual os atos ali do dia 8 de janeiro, né? Dia 8 de janeiro houve aqueles atos ali. Para que serviu aquilo ali para a direita? Para nada. E ali a gente pode chegar e pode dizer, a gente vai ser honesto de chegar agora aqui e falar que não tinha ninguém de direita dentro dos prédios ali, dos três poderes? A gente não pode falar isso, porque tinha sim. Tinha muita gente de direita ali, né? Uns participaram do quebra-quebra, outros não, a maioria não participou, mas estavam ali no lugar errado. E do que serviu? Para quê que serviu os atos do dia 8 de janeiro? Para nada, entendeu? Então a direita tem que entender e tem que aprender algumas coisas com a esquerda, porque a esquerda, ela é igual, a esquerda é organizada, tá? Então a mesma coisa a direita tem que aprender a jogar as peças. O Nicolas, ele é um candidato, ele é um deputado, ele ganhou, né? É o deputado mais votado do Brasil, se não do mundo, tá? Ele recebeu muitos votos, a gente sabe disso, e ele pode ser aí, futuramente, ter uma carreira brilhante na política. É um rapaz honesto, boa índole, né? Veio de família humilde, e muita gente gosta do Nicolas, principalmente os jovens. E ele pode conquistar muito, porque os jovens são o futuro, né? Agora, se ele... hoje em dia, gente, vamos jogar a realidade aqui. Hoje em dia, né? Em quase todas as famílias, em quase todas, tá? Sem exceção, assim, olha, nem sei se existe, tá? Mas hoje,
em dia, em quase todas as famílias tem alguém, ou tem um gay, ou tem uma lésbica, ou tem uma trans, ou uma transgênero. Tem, tá? Eu falo porque na minha família tem um, e é muito querido por mim. Ele respeita os meus limites e eu respeito o dele, certo? A gente se respeita. Ele entende que eu não sou a favor e eu entendo o jeito dele. A gente não pode chegar e querer enfiar de goela abaixo de uma pessoa. Se ela acha que ela tá certa, não é o que resolve a situação, não é você dar de frente com o problema, não é você dar de frente com aquilo, é você ir conquistando aos poucos, entendeu? Então, assim, como eu estava falando, assim, na maioria das famílias tem um, né, que é ou gay ou é transgênero, tem. Aí, vamos dizer que na família de um desse que o Nicolas votou, tem uma pessoa ali que é gay, tá? Ele já vai ficar meio assim com esses ataques, entendeu? Então, o que tem que fazer? Deixa de lado isso, porque cada um sabe de si, né? O nosso papel como cristão, tá? Seja você católico, seja você evangélico, seja você independente de religião, nosso papel como cristão é levar a palavra de Deus para aquela pessoa. Se quiser aceitar, amém. Se não quiser, aí já é com ela. Mas o nosso papel como cristão não é ficar recriminando. Não vai resolver de nada. Então, sobre o Nicolas, é isso que eu queria trazer aqui. Entende? Eu gosto do Nicolas Ferreira, dele como pessoa, como parlamentar, tá? É uma pessoa extraordinária. Só que nessa parte, nesse lado, ele peca. Ele vai ali ver o post de uma coisa que ele não gosta, ele vai lá e expõe. E aí a esquerda bate em cima. O que tem que trazer para o Brasil são melhoras, são projetos concluídos, né? E correr atrás aí de que não deixar que várias pautas aí da esquerda, né, que eles consigam avançar. É isso que eles têm que fazer. É nisso que eles têm que se concentrar, né? E deixe ali que cada um cuide da sua vida e cada um faça o que é melhor para si. Bom, eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar aqui, né? Porque eu acredito que se o Nicolas não mudar a postura dele, ninguém vai conseguir ajudar ele ali. O Lira tá sendo tão pressionado sobre isso, do Nicolas, tão pressionado, que o Lira a gente conhece. Eu e você, a gente conhece o Arthur Lira. O Arthur Lira é aquele do centro, do centrão, né? O Arthur Lira é aquele que fica do lado de quem, ó, tá? E Carlos, né? A gente sabe, o Arthur Lira andava ali, ó, lado a lado com o Bolsonaro. Ganhou o Lula, onde é que estava o Arthur Lira? Então, gente, a gente tem que entender e tem que saber a hora de continuar, a hora de fazer, a hora de não fazer e a hora de parar, da calmaria, certo? Então eu espero que você que votou aí no Nicolas, né, se você me assistir, e deixe um recado ali na caixa de mensagem dele, quem sabe ele não ouve, para abaixar um pouquinho a bola, deixar a poeira abaixar e para poder a gente ter chances, né? Tem essa lei agora aí que eles querem fazer o SUS valer, a lei de liberar o aborto no Brasil. Tem o ministro lá dos direitos humanos que quer descriminalizar, desculpa, o uso das drogas, tá? Tem tanta coisa ruim acontecendo que a gente não pode ficar perdendo voz no Senado, no plenário. A gente não pode ficar perdendo, né? Então, para que eles possam focar nisso e deixar essas coisas aí banais para depois, né? É isso, entende? Essa aí é a minha posição, esse é o meu ponto de vista sobre esse assunto, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, nos dá essa força aí. O YouTube, ele tá
ele tá aí dando um strike nos nossos canais de direita, tá? Não tem notificado, e a gente tá ficando aí sem passar os nossos vídeos, né? E eu já recebi até comentários de gente falando que não tava recebendo o vídeo e tal, sendo que eu posto vídeo todos os dias, vários vídeos, sabe? Mas se você se inscrever, você me ajuda muito, não te custa nada, tá bom? Deixa o teu comentário, me diz o que você acha sobre isso, tá? E é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Por fim, parabéns mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente.